Eu quero compartilhar com você uma palavra que está lá em João, capítulo 14, a partir do versículo 16. Esse texto, o Senhor vai falar sobre a ida dele, ou seja, o momento em que ele vai subir para o Pai, e aí ele leva, falando sobre o conforto, amém? Aí o Senhor Jesus vai dizer aos seus discípulos que ele vai subir ao Pai, mas diz: não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, porque na casa do meu Pai há muitas moradas, e que ele vai preparar lugar para o seu povo, não é? E é nesse tempo, nesse momento, que ele fala sobre a vinda do Espírito Santo. E a partir do verso, e ele passa a ser indagado pelos seus discípulos, e ele passa então a responder essas indagações. E o versículo 16, ele diz o seguinte, versículo 16: e eu pedirei ao Pai, e ele dará a vocês outro conselheiro, algumas traduções diz consolador, para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Presta atenção nesse versículo, volta um pouquinho. No finalzinho o que ele diz: mas vocês o conhecem, está falando do Espírito, pois ele vive com vocês, ou seja, está com vocês, porque os discípulos ainda não haviam recebido em plenitude o Espírito Santo, mas ele fala, mas depois ele vai estar com vocês, no sentido de habitar em vocês. Vejam que ele está falando de dois tempos, um ele vive com, e o outro que ele viverá em vocês. 18. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Ele está falando de trazer, de vir o Espírito Santo. Essa orfandade que não haverá, é porque Jesus não estará fisicamente, mas o Espírito passará a habitar na igreja, com os discípulos. Dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais. Vocês, porém, me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia compreenderão que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me revelarei a ele. Disse então Judas, não o Iscariotes: Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos nele morada. Aquele que não me ama, esse não obedece às minhas palavras. Essas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Amém? Amém, amados? Falar sobre o amor de Jesus. Não deixe de amar o Senhor Jesus Cristo. Jesus fala aos seus discípulos sobre a sua ida, como eu havia dito, e os prepara para um novo tempo que eles terão. Não é um novo tempo no sentido de que Jesus irá abandoná-los, mas um novo tempo porque eles vão viver uma nova fase. Essa fase agora não terão mais a presença física do Senhor Jesus, mas terão a presença em espírito, terão a plenitude e o poder do Espírito Santo na vida dele. Mas essa ida dele é algo necessário, porque se ele não for, o Espírito Santo não vem. Isto é a grande garantia de que eles não ficariam órfãos, de que nós não ficaríamos ou não ficaremos órfãos. É a promessa que Jesus nos dá da vinda do Espírito Santo, que você vai ver acontece em Atos capítulo 2. Agora,
o Espírito Santo, se manifestaria através da vida de cada discípulo. Do verso 18 ao 24, ele fala sobre como os discípulos podem tornar evidente o amor que eles declaram ter por Jesus Cristo, não é? A expressão do amor por Deus, ela não pode ser uma declaração vazia, uma declaração desprovida do compromisso da aliança, não é? Desprovida da relação com Deus. Nós costumamos entender e nós entendemos que nós não podemos simplesmente declarar uma confissão de amor desprovido de um compromisso com Ele. E é desse compromisso que Ele, Jesus, passa a falar com os seus discípulos. Não é? Cabe sempre uma pergunta para mim e para você. De fato, nós somos apaixonados por Jesus desesperadamente? Você já parou para pensar se o seu amor por Jesus, de fato, é um amor desesperado, é um amor incontrolável, é de fato um amor inegociável, um amor provido de um compromisso que, por vezes, é até mesmo inexplicável por você, de tanto amor que você tem por Ele, mas que você, e como você declara esse amor, como que você torna conhecido esse amor. Será que Deus nos faz bem de fato, como nós imaginamos? Porque para muitas pessoas, parece que Deus é apenas uma figura de uma história em quadrinho, ou uma figura de um super-herói, ou um conto que ele aprendeu, ou algo que se tornou um assentimento mental, porque desde criancinha, desde pequeno, nasceu num lar cristão, ouviu falar de Jesus, e por isso ele acha que ama esse Jesus, mas ele nunca parou para pensar no nível do seu comprometimento com Deus, do seu comprometimento com Jesus. E é exatamente isso que o Senhor Jesus está enfatizando com os seus discípulos agora, quando ele afirma algo tão poderoso e tão forte no versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, e guardar aqui no sentido de praticar, esse é o que me ama. Ele não está falando, dizendo o seguinte: olha, se você me ama, diga que você me ama, expresse que você me ama, cante que você me ama. Não, ele está dizendo: se você me ama, você vai guardar o que eu falo, você vai praticar o que eu te ensinei, você vai pôr em prática cada palavra que eu tenho ensinado para você. A prova do amor que você tem por mim não é você dizer para mim que me ama, mas você obedecer o que eu estou te ensinando, você colocar em prática o que eu estou te falando. Será que, de fato, esse é o amor que nós temos por Deus? Será que Deus nos faz tão bem a ponto da gente, de fato, praticar esse amor que Ele diz? A nossa declaração de amor, ela pode ser expressa de muitas maneiras, mas não é a forma como eu expresso que vale, é a forma como Deus reconhece o amor que nós temos, não é? Gary Chapman, escrevendo sobre as 5 linguagens do amor, ele fala a forma que a gente pode comunicar o nosso amor ao nosso cônjuge. A cada um, ou para cada pessoa, há uma forma de você comunicar o amor, né? Tem mulheres que gostam que o marido comunique o amor com atos de carinho, com palavras de afirmação. Outras gostam que ele expresse o amor ajudando ela na limpeza da casa. Outros gostam que ele expresse amor dando presente. Cada um tem uma linguagem que ele entende a sua linguagem de amor. A linguagem de amor de Deus é a obediência à sua palavra. Não tem outra linguagem de amor. Quando eu me santifico, eu não estou amando Deus me santificando, eu estou amando a mim, porque eu estou abrindo caminho para Deus operar na minha vida, para Deus se manifestar em mim. A santidade é algo que me separa para Deus, me separa do mundo e me separa para Deus. Mas a obediência, não é, a esse amor ou a esse Deus é que faz, ou que denota, ou
que torna conhecido a imensidão, ou a profundidade, ou o compromisso do amor que eu tenho com Deus. E a nossa declaração de amor a Deus, ela pode ser expressa e deve ser expressa nas 3 dimensões do nosso ser: espírito, alma e corpo. E isso está escrito no primeiro mandamento e único mandamento sobre a forma como Deus quer que eu e você o amemos. Mateus capítulo 22, versículo 37 diz assim: e Jesus disse-lhes, ele foi indagado sobre qual é o maior mandamento da lei. Senhor, qual é o mandamento da lei? Ele fala desse mandamento e depois ele diz: e o segundo, semelhante a esse, não igual, semelhante a esse. E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Ele diz: você precisa me amar, ou amar a Deus, de uma forma que esse amor não tem concorrência. O amor que eu expresso por Deus é maior do que o amor que eu tenho pela minha esposa, pelos meus filhos, pela igreja, por qualquer pessoa, por qualquer bem, por qualquer coisa que exista dentro do planeta Terra, que esteja nesse lugar que eu posso tocar, possuir, ter. Nada, absolutamente nada pode ser comparado a esse amor. O amor que Deus exige com que eu o ame é único, exclusivo, absoluto, extremamente singular. Não é um amor que eu divido com alguém, que eu compartilho com alguém. Não é esse tipo de amor, mas ele é único. Ele não pode entrar em concorrência. Entre Deus e a minha mulher, quem que eu escolho? Deus. Entre Deus e os meus filhos, quem que eu escolho? Deus. Entre Deus e a minha família, quem que eu escolho? Deus. Entre Deus e a minha casa, quem que eu escolho? Deus. Entre Deus e eu mesmo, quem que eu escolho? Deus. É esse tipo de amor que ele pede. É um amor exclusivo e absoluto, que não tem concorrência. Esse não é um amor que eu tento explicar. Deus, não é bem assim, não deve ser assim, não tem explicação. Por isso ele diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Esse amor, ele toma todo o seu coração. E ele diz: de toda a tua alma, toda a sua volição, todas as suas emoções, elas estão e devem estar voltadas para o seu primeiro e único e absoluto amor, no sentido de adoração, que é Deus, e toda a sua mente tem que estar voltada para Ele. Não cabe lugar para outro tipo de pensamento em termos de adoração que não seja Deus. Por isso, o amor que expressamos para Deus não pode e não deve ter concorrente, é único. Deve consumir o nosso corpo, porque nós somos templo do Espírito Santo. Então, é com todo o meu corpo que é a habitação do Espírito de Deus. Mas também deve tomar toda a minha alma, toda a minha volição, todas as minhas emoções. Ela tem que ser declarada como primazia a Deus, como primeiro a Deus. É isso, eu tenho que estar aberto para me emocionar, para sentir pelos olhos da fé, perceber também aquilo que Deus quer falar para mim. E ele diz que eu devo amá-lo também com meu espírito, que é o lugar onde ele habita. É a sua habitação, não é? Nós não somos trindade, não é? A triunidade é Deus, mas nós somos tricotômicos, um ser composto de 3 dimensões: espírito, alma e corpo. Portanto, eu tenho que amar a Deus em espírito, amar a Deus com toda a minha alma e amar a Deus com todo o meu corpo, com toda a minha força, com toda a minha virtude, com toda a minha capacidade. Se essas 3 dimensões, em algum momento, uma delas não está mostrando amor por Deus, toda a esfera do ser, ela é negada no que tange ao amor que eu dou para Deus. Ou é absoluto ou não é.
ou eu aprendo, ou eu me dedico, ou eu me entrego a esse Deus em amor, e Ele passa a ser o único Deus da minha vida, o único Senhor da minha vida, o único provedor da minha vida, e eu passo a ter por Ele uma dependência, e essa declaração, ela tem que ser dada por mim todos os dias, para que eu me afirme como alguém que adora esse Deus, para que eu me afirme como alguém que ama esse Deus e que serve esse Deus em espírito e em verdade. Amém? A segunda forma de eu expressar esse amor por Deus é demonstrar o amor por Ele na obediência. João 14, 21, eu acabei de ler para vocês, ele diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, e guardar aqui no sentido de praticar, esse é o que me ama. Como que eu olho se eu estou amando a Deus? Eu olhar se eu estou cumprindo o mandamento dele. E aquele que me ama será amado de meu Pai. Quando Deus me ama, Ele me ama através de Jesus. Se eu estou obedecendo ao seu Filho Jesus, se eu estou obedecendo aos mandamentos do seu Filho, então eu estou sendo amado pelo meu Pai. E Jesus diz: e eu o amarei, e me manifestarei a Ele. Por que Ele diz que vai se manifestar? Porque se eu estou em obediência à sua palavra, se eu estou cumprindo a sua palavra, se eu estou praticando a sua palavra, óbvio que Deus se manifesta pela palavra e o compromisso de Deus é com a sua palavra. Por isso, se eu vivo, se eu obedeço, se eu pratico, eu chamo a presença de Deus na minha vida pela prática dessa palavra. E essa prática é uma declaração extremamente poderosa da minha dependência de Deus, do meu amor por Ele, e é nesse amor que Ele se manifesta. É nesse amor que Ele se revela. É nesse amor que Ele mostra para mim, porque quando Ele olha para mim, Ele está vendo que eu estou obedecendo, não é? O Senhor diz que o Pai continua procurando adoradores que o amem, que o adorem, pelo que Ele é, não é pelo que Ele tem, ou pelo que Ele pode dar, mas pelo que Ele é. E obedecê-lo e cumprir o seu mandado é uma das formas de nós dizermos que nós o amamos, que podemos e devemos obedecer esse amor. Falamos isso para nós mesmos, e isso agrada e satisfaz o coração de Deus. João, no Evangelho de João, lá no versículo 23 e 24 do capítulo 14, que nós lemos, repetindo, ele diz o seguinte: Jesus respondeu e disse, ele está repetindo novamente, se alguém me ama, ele está pondo numa condicional, se alguém me ama, ele está dizendo, se você me ama, se de fato você diz que me ama, então, esse alguém me ama, vai guardar a minha palavra a praticar. E meu Pai o amará. E viremos o Pai, o Filho e o Espírito Santo para Ele, e faremos nele morada. Mas olha o que ele diz no 24. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Da mesma maneira que é expresso o meu amor a Deus, e Ele olha se eu amo, e a intensidade do meu amor pela prática da sua palavra, Ele olha que Ele percebe que eu não o amo pela não prática da palavra. Se essa palavra não está me moldando, se essa palavra não está trabalhando o meu ser, ainda que a minha declaração seja de amor, ela não é verdadeira. E é isso que o Senhor falou através da boca do profeta Isaías. Este povo me louva e me adora com os seus lábios, mas o coração deles está longe de mim. Porque era alguém que cantava a Deus, que celebrava o Senhor, que até sacrificavam a Deus, mas não guardavam a palavra. E guardar aqui é permitir que a palavra de Deus nos molde.
Se essa palavra não molda a minha vida, se essa palavra não transforma a minha vida, se essa palavra não me torna um homem melhor, ou no caso da mulher, uma mulher melhor, então eu não estou obedecendo essa palavra. A palavra na minha vida é uma receita de bolo para que eu seja o homem que Deus quer, a mulher que... Eu não, no caso a mulher seja a mulher que Deus quer, não é? Então, é muito, muito, muito importante que nós entendamos que o que nós recebemos de Deus foi uma receita. Quando Ele criou o novo homem e a nova mulher, quando Ele gerou este homem e esta mulher, Ele deu a nós agora, não é, um modelo, Ele deu a nós um manual. E esse manual não é para eu conhecer a Deus somente, mas para eu me conhecer e trabalhar a minha vida e trabalhar o meu comportamento, e eu incuto essa palavra em mim, e o Espírito de Deus vai me moldando como o barro na mão do oleiro, como uma pedra na mão do artista, do escultor, como uma madeira na mão do artista, como um ferro na mão do artista. Ele vai moldando, e as ferramentas que o Espírito usa é a palavra de Deus que eu incuto em mim, que eu levo para minha mente, desço para o meu coração e vou deixando o Espírito me moldar, e ele vai trabalhando até que um novo homem seja formado, edificado Cristo nele, e é esse homem que se refaz todos os dias para o pleno conhecimento da vontade de Deus. Não existe síndrome de Gabriela no novo homem nem na nova mulher. Eu nasci assim, vou viver assim e vou morrer assim. Se Deus me quiser, Deus vai ter que me aceitar assim. Então, filho, desculpa, mas Deus não te aceita assim. Como não? Ele me ama, mas a contrapartida não é verdadeiro. Como assim? O amor tem que ser, no caso, na nossa relação com Deus, uma via de duas mãos, não de uma mão só. Deus não quer uma relação a lá Mar Morto, que só recebe e você recebe de Deus e não dá nada para Deus. Para com isso. Pelo amor de Deus, isso veio do inferno na sua vida. Deus está te moldando. Deus te ama, mas Ele quer moldar você, e você precisa permitir que Ele te molde, para você refletir a glória dEle todos os dias, para você refletir o caráter de Deus, para você refletir o comportamento de Deus para as pessoas. Por isso a obediência à palavra. Não é obedecer a palavra de Deus só para rodopiar, para operar sinais e maravilhas, não. É para ter o caráter de Deus em nós. É para nós termos e exalarmos o bom perfume de Cristo. É para nós sermos diferentes, porque se Deus quisesse você como você sempre foi, Ele não precisaria enviar o Filho dele, Jesus, e fazer de você um novo homem e uma nova mulher. Porque quem está em Cristo é uma nova, as coisas velhas, e eis que tudo. Então, não dá para trazer para o novo o que é velho. Não dá para trazer. A gente precisa deixar que a palavra de Deus nos molde. E isso é muito importante. Pedro, durante 3 anos e meio que caminhou com Jesus, ele era um homem que não era fácil. Mas Deus foi moldando ele, Jesus foi moldando durante 3 anos e meio. Aquele homem de um ímpeto forte, de um caráter dúbio em algumas áreas da sua vida, se tornou aquele homem que traiu Jesus no momento em que ele havia afirmado que por Jesus ele daria a sua vida, mas ele não estava preparado. Jesus sabia disso. Mas Jesus foi moldando. Por quê? Porque Pedro tinha um coração ensinável. O grande problema hoje do cristão não é o que ele conhece de Deus, é o que ele não pratica acerca do que ele conhece de Deus. Por isso não muda, por isso não melhora, por isso não evolui, por isso não avança, e por isso nós sofremos. Porque a ação do Espírito de Deus na nossa vida é uma ação para melhorar a nossa vida, independente do que a gente passe ou do sofrimento que nós enfrentemos. Obedecer a palavra de Deus e caminhar em obediência é permitir que Deus se manifeste em nós e através de nós para o mundo e na nossa própria vida. Quando eu amo esse Deus, eu quero ver o que eu posso praticar dessa palavra como uma forma de demonstrar o amor que eu sinto por Ele.
Por isso, a minha declaração de amor por Deus todos os dias, ela não pode ser uma expressão de um lábio vazio, de um coração vazio, mas de alguém que recebe a sua palavra e ele está na casa do oleiro, com aquela palavra, com aquela porção, sendo moldado para se tornar uma pessoa melhor a cada dia, no trabalho, com a família, aonde quer que ele esteja, sendo luz neste mundo. O Pedro que negou Jesus foi o mesmo Pedro que depois estava pregando e 3.000 pessoas se converteram, 4.000, 5.000 pessoas se converteram. O Pedro que negou Jesus foi aquele mesmo que disse para os sumos sacerdotes: mais vale servir a Deus, obedecer a Deus do que aos homens. Ele já não estava mais com medo de morrer. É essa a expressão de amor que Deus queria de Pedro. Quando ele disse: Pedro, você me ama? Pedro disse: Senhor, tu sabes. Pedro, você me ama? Sim, eu te amo. Sim, eu te amo. Na terceira vez ele disse: o Senhor sabe, eu te amo, mas eu já te neguei, né, Senhor? Eu já te traí, como quem disse, eu fiz tanta coisa errada, que o Senhor é que sabe se de fato eu te amo. Mas lá na frente, ele falou para os sumos sacerdotes, aquele mesmo dos quais ele correu quando estavam crucificando Jesus. Aqueles mesmos que estavam, que perseguiam Jesus, aqueles mesmos, ele agora estava preso e disse: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. E diz no final que ele tinha prazer, ele tinha alegria de saber que ele estava sofrendo pelo nome de Cristo. Deus não é masoquista. Mas eu acho interessante, e presta atenção no que eu vou falar. Eu acho interessante porque às vezes a gente vive algumas cenas muito loucas, a gente ouve algumas histórias muito loucas, né? Por exemplo, uma menina de 13 anos largou pai, largou mãe e fugiu com o rapaz. Um rapaz de tantos anos pegou a menina e fugiram de casa e desapareceram e foram embora. Quando você pega esse casal e vai conversar com ele: não, mas é que o nosso amor era tão forte e papai não queria, mamãe não queria, então nós fugimos. Eles são capazes de fazer loucura pelo amor humano. Qual é a loucura que você faz pelo amor que você tem por Deus? Qual é a loucura que nós fazemos? Talvez a sua história seja uma dessas. Porque a obediência a Deus é a maior loucura que a gente faz na visão do mundo. Porque o mundo não entende isso. Por isso ele diz: aquele que me ama, ele tem os meus mandamentos, ele guarda os meus mandamentos, e aquele que guarda os meus mandamentos, que pratica, esse será amado pelo meu Pai, e eu também vou amá-lo, e nós viremos a ele e faremos nele morada, porque esse é templo, esse é casa, esse é habitação. Ele não está falando que nós não erramos. Ele está falando que nós estamos num constante moldar, porque nós praticamos a palavra de Deus. Amém? Mas tem um terceiro ponto, que esse eu acho fantástico, que é o segundo mandamento. O primeiro mandamento é que eu tenho que amar a Deus sobre tudo e sobre todos. O segundo mandamento é que eu tenho que obedecê-lo. Mas o terceiro mandamento é algo tremendo. É que ele diz que eu tenho que me amar como amando o alvo do amor de Deus. Ou seja, se ame amando o alvo do amor de Deus. As pessoas hoje, elas vivem uma carência afetiva absurda. O mundo vive uma carência, e eu vou falar agora com cristãos, vivem uma carência afetiva absurda. Por que elas vivem essa carência afetiva? Porque elas não aprenderam a receber um abraço do Pai, elas não aprenderam a receber um abraço de Deus, elas não aprenderam que Deus é Pai, e Pai a gente senta no colo dele, com o Pai a gente abre o coração, com o Pai a gente tem um relacionamento, não é? E Deus não busca seguidores. Pastor,
Que heresia é essa que o Senhor está falando? Não. Baal procura seguidores, Astarote procura seguidores, os deuses pagãos procuram seguidores, porque eles não sabem se relacionar com o objeto que o adoram, até porque são demônios e não existem. Demônios existem, mas esses deuses são apenas demônios camuflados de nome. Deus não procura seguidores, Deus procura filhos e adoradores com quem Ele possa se relacionar. Deus é Deus de relacionamento. Quando você olha a história de Abraão, você está vendo um homem se relacionando com Deus. Quando você vê a história de Noé, um homem se relacionando com Deus. Quando você vê a história de José, é um homem se relacionando com Deus. Deus é um Deus de relacionamento. Ele não busca seguidores. E quando eu falo seguidores, aqueles que apenas têm com Deus uma relação distante. Não. Deus é um Deus de intimidade e de profunda intimidade, que você deve amá-lo, e esse amor tem que crescer para que você sinta o quanto você é amado. Quando você namora, e aqui eu vou falar de namoro santo, quando você namora, você está num nível de intimidade, amém? Eu entendo esse amém como vocês estão com medo de falar porque fizeram o que não deviam durante o namoro, ou vocês são tímidos? Quando a gente namora, a gente tem um nível de relacionamento com Deus, amém? Não é verdade? A gente tem um nível de relacionamento com a pessoa que nós namoramos. No meu caso, com a Gi, eu tinha um nível de relacionamento com ela. Eu namorava com ela. Tinham limites que eu não podia ultrapassar, que eu não devia ultrapassar, e que a graça de Deus eu não ultrapassei. Mas eu tinha esse nível de relacionamento com ela. Mas quando eu me casei, nós fomos para o nosso quarto, nós fomos para o nosso secreto, e lá o fogo caiu, né? Então, lá foi diferente, né? E eu cantei para ela uma música: daqui para frente tudo vai ser diferente, entendeu? Um outro nível de relacionamento, sim ou não? Aqui eu conhecia a Gisele de ouvir falar, por mais que eu achasse que eu caminhava com ela. Mas a partir do momento que eu casei, agora de com ela andar, sim ou não? São 30 anos, 3 de namoro e 27 de casado. Estamos quase, já comemos meio quilo de sal juntos, não é? Por quê? Porque agora é um outro nível, mas houve uma evolução. As pessoas, elas querem Deus, mas elas não querem intimidade com Deus. Sabe por quê? Porque a intimidade revela quem você é. Posso ouvir um amém? E tem coisas que eu não quero ser íntimo, porque eu não quero que ninguém descubra quem eu sou. Mas Deus conhece. Mas só que na intimidade Ele vai falar, Ele vai dizer, Ele vai mostrar. E quando Ele vai mostrar, você vai perceber que Ele te ama mesmo com os seus defeitos, mas que você pode melhorar. Aprender a se amar. Amados, Ele diz que eu tenho que amar o próximo como quem? Eu amo quem? Se você não se ama, desculpa, você não tem condição de amar ninguém. Isso é bíblico. Eu não posso dar para as pessoas o que eu não tenho. Se eu não me amo, eu não tenho condição de amar. E o amor é algo que a gente recebe de Deus para dar para as pessoas. As pessoas, elas são infelizes porque a maioria do cristão não acredita na vida eterna. Quem aqui acredita na vida eterna? Quem aqui acredita que está salvo? Quem aqui quer que eu ore para Deus levar agora? Agora não. A gente é capaz de falar assim: Deus, pelo amor de Deus, me ama, mas agora não, né? Mas a maioria de nós, e eu falo a maioria do cristão, ele tem a Deus
para servir aqui, mas ele não tem uma projeção da vida eterna. Ele não consegue vislumbrar e nem visualizar a vida eterna. Por quê? Porque ele não tem intimidade com o Pai. Olha que Jesus falou, eu vou voltar para o Pai, e depois eu vou voltar para buscar vocês. Então, filho de Deus não morre, volta para casa. Mas a gente tem dificuldade, por quê? Porque nós não temos esse relacionamento de profundidade com Ele, e aí a gente não aprende a se amar, a gostar de nós como nós somos. Agora, gostar de mim como eu sou, não significa que existem coisas em mim que eu não possa tirar, que eu não deva tirar, que eu não deva melhorar. Eu posso melhorar. Existem comportamentos, atitudes, jeito que eu posso melhorar, que eu posso ser lapidado e ser trabalhado com isso. Quando o Espírito de Deus vai mostrando, e como Ele mostra? Pela intimidade, pelo relacionamento. Não é porque eu o sigo, se eu estou distante dEle, eu não vou conseguir. Eu preciso estar perto, preciso percebê-lo em mim, para que eu entenda que eu sou feliz, que eu estou feliz. Não é um momento de choro, um momento de tristeza, um momento de luta que vai falar para mim ou que vai determinar a minha felicidade. Não é a minha vida nessa terra que vai determinar a minha felicidade. Se eu tenho essa convicção no meu espírito, independente do que eu passe, do que eu venha a sofrer, amados, eu sei no Deus que eu creio. Eu não preciso ficar titubeando entre, dois amores. Não preciso disso. Eu posso carregar essa convicção no meu espírito. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego foi colocado à prova ali pelo rei da Babilônia, e o rei baixou um decreto que todos deviam se prostrar diante do ídolo que ele havia erguido, e os três se recusaram. O rei chamou-os e disse: olha, se vocês não se prostrarem diante do meu ídolo, eu vou jogar vocês na fornalha ardente. E ele mandou aquecer 7 vezes mais. E o que foi que eles falaram para o rei da Babilônia? Olha, rei, deixa eu falar uma coisa para você, nós queremos falar algo para você. Se Deus, porque o rei da Babilônia falou, e eu quero ver qual é o Deus, se o Deus de vocês vai livrar vocês da minha mão. E então ele falou: olha, rei, deixa eu falar uma coisa para você, rei. Se Deus quiser nos livrar, Ele nos livra, é problema dele. Se Ele não quiser nos livrar, Ele também que não nos livre, também é um problema dele. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: nós não vamos nos dobrar, nós não vamos nos prostrar, nós não vamos adorar. E Deus livrou eles da fornalha? Não. Deus não livrou eles da fornalha, mas Deus livrou eles do fogo. Amém? Foi por isso que o Senhor Jesus não te livrou da fornalha. Como não? Não. Olha João 17, você vai ver que Jesus não te livrou. Aliás, ele pediu para Deus não te tirar da fornalha. Pai, eu peço ao Senhor, não tire eles do mundo, mas livre-os do mal. Ele não tirou você da fornalha. No mundo vocês têm aflições. Ele não tirou a gente da fornalha, mas Ele nos livrou do fogo do mundo, do poder do mundo, da influência do mundo, das forças desse mundo. Disso nós estamos livres. Ele só tem poder sobre nós se nós dermos legalidade. Eu estou no mundo, mas por que esse mundo não tem poder? Porque eu não sou do mundo. Quem entendeu? Você não é do mundo. Pai, eles não são do mundo como eu do mundo não sou. Mas como que isso entra na minha cabeça, pastor? Pela prática da palavra, pelo exercício da fé. Quando você consegue visualizar a eternidade. Lembra de Eliseu e Geazi? Tem crente que representa Geazi, representa demais Geazi. Por quê? Porque é desesperado. Passou, meu Deus, e agora? Os inimigos, e agora vem Eliseu está lá. Eu imagino Eliseu com aquela calma. Calma, Geazi. Não, como calma? O nosso muro, o morro está cercado. A gente não tem escape.
Ele olha para o céu, eu imagino que Eliseu, Senhor, abre os olhos do teu servo para ele ver. Tira as escamas dos olhos de Geazi, ele vê os céus, miríades e miríades e miríades e miríades de anjos, guardando Eliseu e o seu servo, esperando uma ordem de Eliseu, esperando que Eliseu orasse. Quando Eliseu ora, todo mundo fica cego, todos os soldados ficam cegos. Por quê? Isso é visão na outra dimensão. Isso é olhar para frente, isso é olhar para o alto, isso é olhar para o céu. Se eu olhar para o mundo, eu me desespero. Se eu olhar para a Ucrânia e para a Rússia, eu fico doido. Meu Deus do céu, se eu olhar para os governos, eu fico doido. Se eu olhar para Macron e o que Macron está fazendo, eu fico louco. Meu Deus do céu, ele é o anticristo. Seja anti que quiser, eu estou em Deus. Estou preocupado com Macron, com o governo A, governo B. Pastor, mas e se cair uma bomba? Eu não morro. Desculpa, mas eu não morro. Como não? A Bíblia diz que nós saímos da morte para a vida e não da vida para a morte. Conosco é o contrário. Não, pastor, você não está falando a verdade. Ai, Deus, o Senhor é bom demais comigo. Com vocês também ou não? 1 João 3,14. 1 João 3. Nós sabemos que passamos da morte para... porque amamos os irmãos. Quem não ama o seu irmão permanece na... mas nós passamos da morte para a... olha só, vou explicar para vocês entenderem. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecado, e o Senhor nos tirou da morte e colocou nós na vida. Sim ou não? Agora vem uma bomba e mata a gente passa pela morte e vai para a... então a morte não pode com a gente de jeito nenhum. Coitado, filho, não tem jeito. É sempre da morte para a vida e nunca da vida para a morte. Nós andamos na contramão do mundo. Por isso você precisa se amar, você precisa se gostar. Porque é assim que você vai amar as pessoas. É assim que você vai querer salvá-las. É assim que você vai querer mostrar para elas o amor de Jesus Cristo. Quando nós somos apaixonados por esse Deus, nós amamos pessoas porque Deus nos ama. E nós aprendemos a amar o Senhor Jesus amando quem Ele mais ama, que são pessoas. Mateus capítulo 22, 39 diz o seguinte: amarás o próximo como você ama a si mesmo. Você não vai falar de Jesus Cristo para ninguém se você não se amar. Você não vai querer salvar pessoas se você não se amar. Você não vai estar nem aí para elas se você não se amar. Porque é se amando que você vai entender o imenso amor de Deus por você. É se amando que você não vai deixar depressão entrar na sua casa. E se entrar, vai sair em nome de Jesus. A maior dor do ser humano está na alma. E ninguém pode curar a nossa alma a não ser Jesus Cristo. A não ser Jesus Cristo. Ele pode curar a nossa alma. Ele pode entrar no nosso passado. Ele pode fazer uma viagem pelo nosso passado, pela nossa árvore genealógica, e ir até onde houve o trauma, houve o abuso, houve a morte, até onde houve a ferida. Ele pode voltar lá no nosso passado, entrar no nosso DNA, entrar na nossa árvore genealógica e mudar tudo aquilo que nos marcou e que nos fere hoje. Mas é pelo perdão que Ele nos dá. Ninguém pode fazer isso. É Ele que pode te ensinar a se amar. Por isso, não aceite o que as pessoas dizem, mas aceite o que Deus fala. Por isso que o Senhor Jesus diz: filho meu, Deus não pede nada para a gente, mas há uma coisa que Ele pede: filho meu, dá-me o teu. Porque quando a gente entrega o coração para Ele e Ele molda esse coração, nós somos uma nova pessoa. Nós somos capazes. Quando Ele tira todo o ódio, todo o ressentimento, toda a amargura, quando Ele limpa esse coração, querido, é uma nova pessoa, é um novo homem. Ele tira o nosso coração de pedra, coloca um coração de carne. Ele tira a insensibilidade, coloca a sensibilidade. Ele nos ensina, e Ele nos ensina a nos amar. Ele faz com que nós nos amemos, com que nós nos suportemos em amor. Porque tem dia que nem você se suporta, né? Não é verdade? Mas Ele aprende. Ele nos ensina isso.
E aí ele fala, você precisa amar o próximo. Por que eu tenho que amar o próximo? Mas primeiro ele diz, você precisa se amar. Quando você estiver se amando, aí você vai amar o próximo. Quando você estiver entendendo a imensidão do meu amor por você, aí você vai amar o próximo. Romanos 12, 10 diz o seguinte: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Ele diz, ame cordialmente, ame com carinho, ame com respeito, ame como você se ama. Queira o bem do outro como você quer o seu bem. E 1 João 4, 21. E dele temos este mandamento: que quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Quem aqui é a habitação do Espírito de Deus? Quem aqui? Quem crê que o Espírito Santo mora nele? Quem é o Espírito Santo? Deus. Então Deus habita em você, amém? Então quando a pessoa recebe um abraço, ele recebe seu ou de Deus? Então eu vou para o meu teatro para encerrar essa ministração. Cadê os meus atores? Depois que eu fiz isso, eles foram lá na minha sala, vocês acreditam que eles pediram um cachê? Aí eu falei assim, e cadê esse negócio de amor que eu falei? Vocês não me amam? Olha só, esses homens são homens de Deus, amém? O Espírito de Deus habita neles, amém? Amém ou não amém? Ô Maurão, você quer um abraço de Deus, Maurão? Quer? Eric, você quer um abraço de Deus? Então vem aqui, olha lá, olha Deus abraçando eles ali, ó. Isso é Deus amando, isso é Deus abraçando, porque Deus habita em mim. Quando eu abraço alguém, eu tenho que estar no meu espírito. Deus abraça essa pessoa, Senhor, ame essa pessoa, transmita esse amor para essa pessoa, porque é isso que Deus quer. Quando a mulher tocou em Jesus, dele saiu o quê? Virtude. O que é que tem? Eu não sou Jesus e eu não sou Deus, mas o Espírito de Deus habita em. Quando as pessoas passavam na frente de Pedro e na frente de Paulo, o que saía de Paulo? Então de você tem que sair o quê? E quando você abraça alguém em nome de Jesus, você tem que transmitir virtude para essa pessoa, a virtude do Espírito Santo. Amados, e o que eu estou falando para vocês é científico. Vocês não imaginam o poder que tem um abraço. O abraço e o toque é algo tão poderoso, e a mulher ela é tão sensível, que se você abraçar ela de uma forma diferente, ela sabe que você abraçou ela de uma maneira diferente. Se ela vai no médico, o médico tocar nela de um jeito diferente, ela sabe que ela foi tocada diferente. Mas não pense que com o homem também não é a mesma coisa. Mas quando o abraço é de Deus, quando o abraço é com respeito, quando o abraço é com carinho, quando o abraço é para fluir virtude do Espírito de Deus, quando o olhar é o olhar de Deus para as pessoas, porque tem homem que olha para a mulher e desce, o miserável, desgraçado. Tem homem que é tão miserável que ele olha para a mulher e ele despe a mulher. A mulher fica até assim, até vira o olho. Mulheres, tem ou não tem? E é crente o miserável. Não é não, né? Não é não. Agora, quando o abraço é de Deus, quando o abraço é de carinho, quando o abraço é de respeito, a gente parou com isso, a igreja perdeu isso por causa do quê? Porque tem um safado do inferno que, pelo amor de Deus, não quer abraçar, quer amassar. Coisa feia, vai se converter. Aí a gente fez assim, olha, mulher abraça mulher, homem, hoje não dá nem para falar mais isso. Então, homens de Deus e mulheres de Deus, que se abracem e que realmente se respeitem. Mas a gente precisa praticar o amor, sim ou não? A gente precisa fazer isso. Amados, o amor tem poder para mudar pessoas.
A Bíblia diz que o amor encobre multidão de pecado. Uma vez eu conversando com um rapaz na minha sala, ele falou: pastor, tem um irmão, mas que ele vem, ele conta todo o podre da vida dele para mim. Mas pastor, ainda bem que a Bíblia diz que o amor encobre multidão de pecado. Não é mesmo, pastor? Não é não, filho. Não é não. O que você diz para ele? Pastor, eu vou falar o que para ele? Coitado, eu só estou amando. Você não está amando não, filho. Você não está amando. Você fica doido querendo que ele venha e conte as podridão para você. Você está vivendo cenas pornográficas com esse cara. Não, pastor. É sim. A Bíblia diz que o amor encobre multidão de pecado. Não diz que não trata o pecado. Encobrir não é o mesmo que não tratar. Encobrir é não virar escândalo. Não é vender o outro. Que as pessoas às vezes ouvem e saem vendendo o irmãozinho para igual os irmãos de José, sabe? Não. Ei, vem cá. Cara, que é isso que você está fazendo? Isso está errado. Isso é pecado. Em nome de Jesus você não vai fazer mais. É cuidar um do outro. Eu não vou falar nada, mas se você fizer isso outra vez, eu vou levar para o pastor. Nós temos que orar por você. Nós temos que expulsar esse demônio da sua vida agora, em nome de Jesus. Pastor, as pessoas vão embora da igreja. Você acha que eu estou preocupado com as pessoas irem embora da igreja? Eu quero é que vocês vão para o céu. Nós precisamos levar as pessoas para o céu. Amém ou não amém? É melhor que você entre no céu sem um olho com que com os dois olhos vendo o capeta no inferno. É verdade ou não é? Não deixe de amar o Senhor. Ele é o seu primeiro e único amor. É a partir dele que você vai amar quem Ele quer que você ame. Coloque-se de pé, por favor. Olá, meus queridos. Eu quero agradecer a todos por estarem conosco nos nossos cultos online, mas eu quero lhe fazer um convite muito especial para que você esteja conosco nos cultos presenciais, aqui na Avenida Cruzeiro do Sul 360, e eu tenho certeza que você vai amar estar com os irmãos, conversar, se relacionar. Eu garanto para você que é um momento muito especial de comunhão, de palavra, de louvor, de adoração ao nosso querido Deus. E eu quero também lembrar a todos a nossa quinta profética, que tem sido assim, gente, não tenho palavras para dizer o que é a quinta profética. Venha para você experimentar, porque é bom demais, é tudo de bom a quinta profética. E você também pode nos acompanhar aí nas mídias, nas redes sociais, e eu tenho certeza que você vai encontrar algo que vai lhe agradar, que vai lhe abençoar, que vai te trazer um novo alento para a sua vida. Então venha conosco participar dos cultos, porque, gente, é muito bom, é bom demais. Deus os abençoe. Um beijo para todos.